A Escola de Passarinhos é uma série de tirinhas e charges que tem feito sucesso, tanto nas redes sociais como fora delas. Essas histórias têm encantado tanto professores, alunos e famílias que agora virou livro. Esse livro aqui, Escola de Passarinhos, escrito pelo João Marcos, que vai conversar comigo agora. Oi, João. Antes da gente falar especificamente sobre Escola de Passarinhos, vamos falar um pouquinho aí da sua carreira como quadrinista, né? Você é roteirista do estúdio Maurício de Souza, que é o maior do Brasil, acho que até um dos maiores do mundo, né? Então, você é um estúdio que tem uma grande visibilidade aí, né? Então, as suas histórias são vistas por muitas pessoas e também você tem os seus próprios personagens. Você tem o Mendeleev, né? Os irmãos Mendeleev e Telúria, que, né, são criação sua. Agora, emendando com isso, nas histórias do Mendeleev e Telúria, tem algumas passagens que são na escola, né? Então, eu me lembro de uma história que tinha a feira de ciências que o Mendeleev tinha que fazer lá. Então, e aqui na Escola de Passarinhos também tem algumas passagens que se passam em família. Agora, a questão, né, por que eu emendei essas duas perguntas? Como é que você faz essa hierarquia, assim? Qual história vai para qual, para qual série, para qual tirinha, né? Existe assim um ciúme? Não, essa aqui são os meus personagens. Eu faço isso muito inconscientemente. É, eu acho que é muito assim, é quando eu tô, assim, é quando eu tô preparado para o momento, assim, para a demanda. Por exemplo, igual agora eu preciso escrever uma história da Mônica. Então isso é a minha prioridade. Então eu tô ligado, meu Wi-Fi tá ligado para poder captar as coisas que vão me ajudar a escrever essa história. Então, aí eu estou voltado mais para isso. Mas, ao mesmo tempo, hoje de manhã, aliás, ontem de manhã eu sentei para criar uma tira nova da Escola de Passarinhos para poder postar no perfil. Então, eu fico totalmente focado nisso. Então, eu tento separar esses momentos realmente de acordo com as demandas, a demanda do dia. E, e é muito engraçado, eu já comentei isso, que eu também sou professor. Quando eu estou sou professor no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, aqui no interior de Minas. Então, eu falo que meus alunos perguntam a mesma coisa, eu falo assim, gente, quando eu estou aqui na universidade, eu nem lembro que eu sou quadrinista, mas de longe. Ao mesmo tempo, quando eu estou fazendo meus quadrinhos, eu nem lembro que eu sou professor. Então, eu acho que eu consigo separar bem isso. Quando eu comecei a escrever lá para o Maurício, teve uma história que voltou, que não foi aprovada, e ele falou assim: esse aqui não é o Cebolinha. E aí eu fui parar para ver, falei, realmente, gente, não é. Era mais uma história do Mendeleev do que propriamente do Cebolinha. Então, por isso que é bom os personagens terem a personalidade muito bem definida, porque você pode ter uma mesma situação que vai motivar uma história, uma ação, mas cada personagem vai reagir de uma forma, a partir do mesmo tempo. Desculpa, a partir do mesmo tema. Nos passarinhos, eles vão ter o olhar pelo viés da educação. No da Turma da Mônica, dentro daquele universo. E aí os personagens são incríveis. Então, cada personagem vai reagir de uma forma. E a mesma coisa com o Mendeleev e a Telúria, que aí é a relação entre irmãos, cada um dentro da sua personalidade também vai reagir de uma forma. Quando eu vou dar aula de roteiro, eu sempre dou o exemplo da barata voadora que entra numa sala cheia de gente. Cada um vai reagir de uma forma. Tem um que vai querer matar a barata, tem outro que vai pular no teto, vai sair correndo, vai chorar, vai achar graça. E é a partir dessas personalidades que as histórias surgem, como os personagens vão reagir a um determinado evento, a um determinado tema que é proposto ali para ser desenvolvido. Então, eu acho que eu consigo separar bem, eu acho. Sim. Né, e é um talento em si, né? Essa capacidade de fazer essa separação, né? Rapaz, é um malabarismo, na verdade, é um malabarismo. Mas eu acho que eu consigo lidar bem. Hoje, claro que é um processo, né? É um processo que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, mas realmente, assim, eu consigo é, aquela famosa desligar as chaves, realmente. Então, quando eu estou trabalhando, igual eu disse, né? Quando eu estou lá na universidade, eu não lembro que eu sou quadrinista mesmo.
Estou focado naquele universo ali, dentro das temáticas do curso, das disciplinas e tudo, e assim e a gente vai caminhando, vai separando ali um pouquinho cada um desses universos criativos. E de onde que surgiu essa ideia de fazer uma série totalmente voltada para esse universo da educação? Pela minha vivência como professor mesmo, dia a dia, as coisas que me incomodavam, as coisas que me alegram da educação, e ao mesmo tempo, nesse tempo, né, eu tenho dois filhos, a Ana e o Pedro, eles também estão na escola, vivenciando, a Ana já está no ensino médio, o Pedro ainda está no fundamental, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, porque como quadrinista, a minha forma de botar para fora essas angústias e as alegrias sempre foi meu trabalho criativo, são minhas histórias. Eu consigo realmente me expressar ou me comunicar de uma forma para colocar isso para fora mesmo. E aí eu fiquei com essa ideia, amadurecendo e tudo. E eu lembro que eu li uma biografia do Rubem Alves, eu já gostava da obra dele e tudo, e ele usa muito essa metáfora dos passarinhos sobre a escola, escolas que são gaiolas, escolas que os passarinhos voam, e eu fiquei com isso na cabeça, até que teve uma situação específica com meu filho, o Pedro, que ele vivenciou na escola, a gente tem muita coisa em comum. Eu tinha muita dificuldade com matemática, ele tem também, e isso foi um perrengue para mim na escola, foi muito difícil, com reprovação, recuperação, quase parei de estudar por causa disso. E ele também gosta de quadrinhos, gosta de fazer, gosta de ler. E aí teve um dia que teve uma situação na escola que ele foi chamado a atenção justamente por causa disso, dos desenhos e tal. E aí eu conversando com a minha esposa, eu falei, tá vendo, é a mesma coisa, não sei o que e tal. Aí ela falou, mas para onde, que a gente vai fazer? As escolas são muito assim, não tem para onde correr. E a gente conversando perto dele, e parece que ele foi murchando, assim, sabe? Que ele percebeu que a gente estava falando dele, ele foi murchando, e quando eu olhei, a imagem que me veio foi de um passarinho mesmo, sabe? Aquela criatura frágil, pequena, dentro de uma estrutura que é grande, muitas vezes é massificada, que tem dificuldade de lidar com essas particularidades. Aí me deu esse estalo, eu falei, poxa, é isso, é uma escola de passarinhos. E aí eu comecei a anotar algumas ideias de histórias e tudo. E aí teve um dia na universidade que eu ia orientar uma aluna e ela teve um problema e não pôde ir para a orientação. Era uma hora de orientação e logo depois eu tinha uma reunião com os outros professores. Então eu fiquei com uma hora livre, assim, sem ter o que fazer, até esperar o horário da reunião. E como eu estava com esses roteiros anotados, eu falei, eu vou começar então a desenhar esses roteiros, eu vou finalizar. Fiz umas 3 ou 4 tiras nesse tempo, e antes da reunião eu mostrei para meus colegas, professores. Olha só, eu tô com essa ideia aqui, o que que vocês acham? Aí eles riram das histórias, gostaram. Nossa, João, que legal, você podia fazer mais, podia fazer mais. Aí um deles perguntou: o que que você vai fazer com isso? Eu falei: não sei, acho que eu vou abrir um perfil no Instagram para poder postar. E falei: vai ser a minha. Aí abri esse perfil, o Escola de Passarinhos. Eu falei: quer saber? Isso aqui vai ser a minha terapia, né? Tudo que eu tenho vontade de falar sobre educação, eu vou colocar nessas histórias. E aí começou assim, Diogo, sem pretensão nenhuma. Nenhuma, eu digo, desde o início eu falei, já que eu vou produzir, de repente dá para fazer um livro depois, fazer um compilado dessas tiras, produzir um material inédito. Foi o que eu pensei realmente assim no início. Só que aí o negócio virou uma outra coisa. Eu brinco que o que vier para ser uma terapia pessoal virou uma terapia coletiva, porque começaram a chegar os seguidores e tudo, e aí o perfil cresceu, foi crescendo. E aí realmente transformou a minha vida, assim, eu passei a ter um outro cuidado, a falar mais sobre, é, a ser convidado para falar sobre educação, nas escolas, prefeituras, porque, na verdade, eu não sou um especialista, eu sou uma vítima ou eu também sou uma pessoa que está nesse meio e que tento não errar, assim, ou errar o mínimo possível para ter uma formação diferente da que eu tive na educação básica, por exemplo. Né? Porque justamente por gostar de arte, de desenho, então eu sempre me senti um peixe meio fora d'água assim na escola.
pela dificuldade com matemática. Então, eu falo que a escola de passarinhos, ela trata da escola que temos e da escola que queremos, a escola que sonhamos. E é um compartilhar mesmo, porque aí, a partir disso, as pessoas começaram a partilhar suas angústias, as suas alegrias também, e tem sido um canal de troca, assim, fantástico. E como é que surgem essas histórias que aparecem nas tirinhas? Ó, algumas são da minha experiência pessoal. Hoje mesmo, estava conversando com a minha esposa agora no almoço, a gente conversando sobre a questão da escola, do Pedro, e aí já me veio uma ideia. Então, eu chego em casa, anoto e fico ligado, né? Tem que Tava com a correr para antena anotar lá? ligada. Como é que é? Tem que correr para anotar, senão a ideia foge, a ideia Tem, voa. tem. Tem, claro. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp que eu fiz para mim mesmo, que é onde eu anoto essas ideias e tudo. Então, assim, então vem da minha experiência pessoal, vem dos relatos que as pessoas me mandam também, das experiências e tudo, situações que acontecem com pessoas que eu conheço ou que me contam também. Alguma fala de um professor, de um pediatra, de um psicólogo que eu vejo no Instagram ou no YouTube, que provoca uma reflexão, que dá para poder fazer uma história. Por exemplo, a tira que eu postei hoje sobre o uso excessivo de telas, que é um assunto que, pelo menos no meu algoritmo, tem aparecido muito nas minhas redes sociais. Então, eu vi uma postagem sobre isso e falei, opa, é um tema que eu uso recorrente, assim, de forma recorrente. Aí, ontem eu li uma postagem e falei, opa, dá para fazer uma tira sobre isso. Então, a tira que foi publicada hoje saiu desse insight, dessa postagem que eu li. Muitas vezes a gente tem as pessoas, do modo geral, né, os alunos, as famílias, a gente tem uma ideia que os professores existem somente naquele horário ali de aula, né, naquela horinha que ele está ali dando aula. Só que o professor tem a vida pessoal dele, em casa, com a família dele, né? E uma coisa que eu acho interessante na escola de passarinhos é justamente mostrar, né, esse lado pessoal do professor, né? Como é que é ela com o marido dela, a professora que vai juntando sucata em casa, né? Como é que é a relação dela com os próprios filhos. Agora sim, qual que é a importância de mostrar esse lado pro leitor? A intenção era essa mesmo, de mostrar os bastidores, mostrar para as crianças que existe uma vida fora, para as crianças que eu falo, mas para adolescente, para os jovens, todo mundo que transita nesse universo da educação, de que existe vida depois da escola. E existem conflitos, alegrias, dilemas, e, e a gente tem uma vida, tem família, tem preferências, tem gosto. Eu falo que eu brinco que a minha ideia é abrir a cortina para ver os bastidores mesmo, de como é que funciona. E é legal assim, por um lado, os professores se reconhecem naquelas tiras, nessas tiras que falam sobre isso, que a gente acaba dando voz, né, para eles, e os alunos também descobrem esse outro lado, que também é legal, que mostra que, por que que, igual ontem mesmo, uma aluna perguntou assim, João, você já corrigiu a prova toda aberta de História da Arte? Eu falei, calma, uma hora eu vou corrigir. Até terça da semana que vem tem muita coisa, se Deus quiser, eu vou corrigir. Porque o professor, geralmente, ele tem uma demanda de trabalho muito grande fora da sala de aula, né? A preparação da aula, por exemplo, o dia que eu dou História da Arte, eu tiro à tarde, minha aula é à noite, eu tiro à tarde para poder estudar de novo a matéria, para buscar, para ver se tem alguma coisa nova. Agora, uma coisa interessante aqui na Escola de Passarinhos é o prefácio escrito pelo professor Karnal. Por que você escolheu o Leandro Karnal para escrever esse prefácio? E como é que foi essa aproximação dele, hein? Eu sonhei em convidar os professores que são referência para mim. No primeiro livro, quem fez o prefácio foi o professor Cortella, que é um professor que eu gosto muito e que me deu a honra de esse presente de poder fazer o prefácio do livro. E outro professor que eu sonhava em ter também um texto, ele escreve muito bem, era o professor Karnal. E aí eu mandei o material para ele, ele gostou e fez um texto belíssimo, que foi um presente que me deixou muito feliz, muito emocionado. E, e é legal ter. Eu gosto muito. Por que que eu faço questão de ter um prefácio? Porque é o olhar de quem está de fora.
Então, tem muitas coisas que, por eu estar envolvido nesse universo das histórias, eu não consigo perceber. E, geralmente, quem tem essa visão de fora e escreve tão bem, se comunica tão bem quanto eles, acaba abrindo meus olhos para situações ou para algumas características que me passam batido e que acabam valorizando o trabalho também. Agora, 3 perguntas em uma. Como que é o João? Como era o João como aluno, como professor e como pai? A minha dificuldade realmente era com matemática. E aí, então, assim, eu tinha que estudar muito mesmo, tive a ajuda de muita gente. Essa que era a minha dificuldade. Não, realmente não dava trabalho. Ficava amigo dos professores. Alguns são meus amigos até hoje, ainda tenho contato, frequento a casa. Então, viraram amigos mesmo. Como aluno, como professor, olha, como professor, eu tento pegar o que eu recebi de melhor dos meus melhores professores. Assim, eu tenho vários professores como referência, eu tento fazer como eles fizeram quando estavam dando aula para mim, sabe? E tento não fazer aquilo que os professores que tinham essa dificuldade em lecionar, que tinha algum problema, ou que fazia alguma coisa que eu não gostava, assim, no sentido da didática, do comportamento e tudo. Eu tento me espelhar e me inspirar nos professores que fizeram a diferença, assim, na minha vida, que viam a educação muito mais do que a transmissão de um conteúdo, mas uma educação mais humanizada, que vê todo o contexto de vida do aluno, é, que valoriza essas individualidades, essas particularidades, porque ninguém é igual, né? Você tem uma sala com 30 alunos, são 30 pessoas diferentes. Então, eu me inspiro nesses professores. E como pai, esse que é o maior desafio, né? É o maior de todos. Eu tento errar, assim, a certeza do erro a gente tem, né? Eu tento é, também ensinar aquilo que eu aprendi de bom dos meus pais, assim, por exemplo, questão ética, a importância da leitura na formação, na vida da gente, conhecer os eventos culturais, de tentar ter uma vida correta no sentido de ser ético, de respeitar as pessoas, as diferenças, tudo que eu aprendi assim com os meus pais. Eu fui muito privilegiado, tive pais assim incríveis. Eu tento ser legal quanto meus pais foram para mim, assim, com os meus filhos. Eu também tenho meus pais como referência nesse sentido, é, sabe, de tentar ensinar o que eu acredito ser, né, um caminho que seja bom, a importância do estudo, de ser uma pessoa ética e tudo, né? A gente vai tentando, mas é o mais difícil mesmo, nossa vida. Agora, para você, qual que é a importância da educação e dos profissionais da educação para a sociedade atual? Eu valorizo muito porque eu quase fiquei pelo meio do caminho, né? Por causa da minha dificuldade com matemática, eu ia parar de estudar. E aí, graças a Deus, eu fui salvo por uma professora Marilene Tullia, minha professora de história na época. Tive uma conversa que foi definitiva. E eu vejo, assim, Diogo, o preço que meus colegas, meus amigos que ficaram pelo caminho, que não estudaram, eles pagam um preço muito alto por isso, sabe? Um preço de formação humana, de formação profissional, de visão de mundo. É um preço muito alto que eles pagam por uma série de fatores não ter tido a oportunidade de continuar na educação, né? De terminar a educação básica, de ter uma formação de uma área, de uma profissão, a formação humana. É um preço muito alto que se paga, né? Então, às vezes, eu me pego pensando muito nisso, assim, o que teria sido da minha vida se realmente eu não tivesse, se eu tivesse, não tivesse em contato com minha professora naquele dia, sabe? Que Sim. realmente eu ia parar de estudar mesmo, porque imagina, se fazendo a antiga oitava série por 3 vezes consecutivas, então chega uma hora que você não aguenta mais, você fala, pô, eu realmente sou a pessoa mais burra dessa escola aqui, não vou continuar. E eu já trabalhava e tudo, já tinha meu salário, falei, bom, não é para estudar. Então, se eu não tivesse tido eu penso muito nisso, se eu não tivesse em contato com aquela professora, com essa professora naquele dia, o que teria sido da minha vida, né? E o que você acha que a gente pode fazer para tornar essa importância ainda mais evidente? Eu acho que um caminho é valorizar a, o professor, dar ele autonomia,
reconhecimento, saber que ele é a pessoa certa para fazer isso. Então, essa valorização do professor é muito importante. Escutar os alunos, sabe? Eu acredito que a criança, o adolescente, ela precisa participar mais desse processo, ela precisa ter voz nesse processo e dar voz às suas particularidades, ao seu contexto de vida, à sua visão de mundo. Então, esses agentes precisam ser mais escutados no processo, eu acredito. E eu acho que passa por esse caminho, de uma educação que valoriza essas potencialidades que cada um tem. Elas são diferentes, porque a escola ainda quer muito deixar todo mundo numa mesma forma. Claro que nós temos exceções assim fantásticas, incríveis, mas é uma luta mesmo vencer valorizar. É um desafio para a gente mesmo como professor. Eu passo por esse desafio em sala de aula. Tenho lá, meus alunos são completamente diferentes e é um desafio mesmo, mas a gente tenta fazer da melhor forma. Mas é dar voz para essas pessoas nesse processo, saber o que é que elas querem também, o que é que elas gostam, como elas são, e, e dar reconhecimento e importância para o professor como mediador desse processo de transformação e de formação humana, e de formação também é, de ter acesso ao conhecimento, a essas ferramentas que são fundamentais para a gente se virar nesse mundo doido aí que a gente está. Ô, João, eu vou compartilhar Ah, com você um vídeo particular aqui. opa! Deixa eu contextualizar primeiro, né? Uhum. Na época da pandemia, né, que as pessoas estavam tendo aula remota, né, em casa, Sim. a minha filha, ela não conhecia os próprios colegas de sala, nunca tinha visto pessoalmente, né? Então, naquela época, né, a criatividade, assim, foi o limite, né? Aham. Então, ela brincava de Barbie pela internet, né? Então, Nossa. a colega do lado de lá com a Barbie, ela do lado de cá e fazendo historinha. Isso aqui ela lendo o Histórias Tão Pequenas de Nós Dois. Ah, que legal. Esse aqui, ó. Aí, ó, a Telúria fala, é minha vez de usar o computador. Aí o Mendeleev, eu sei disso, já estou acabando. Aí a Telúria, é minha vez de usar o computador, já ouvi. É minha... Tá bom, pode usar. Que menina chata. E a Telúria, e agora, o que eu faço? Ah, É porque é curto, tanto que eu te falo. Histórias tão pequenas de nós dois, porque as histórias são curtas. É, isso é bom demais. Nossa vida. Cara, eu amo esses vídeos. Nossa, que legal, cara. e Ai, que legal. esse vídeo, esse livro, eu comprei para ela. Logo que eu vim trabalhar aqui na Lê, foi de Dia das Crianças, eu dei esse livro para ela, né? E ela estava lendo lá para a colega dela. Cara, que fantástico. Nossa vida. E olha só, e esse período, foi nesse período que o perfil cresceu, sabe, Diogo? Foi nesse período, porque o que que aconteceu? Eu comecei a... Quando as escolas fecharam, eu falei, bom, eu vou parar de fazer as tiras porque as escolas estão fechadas, a gente não sabia quanto tempo que ia ser, e logo depois, é, e aí eu lembro que aqui na universidade, a gente deve ter parado numa terça, na segunda-feira estava toda a estrutura pronta para as aulas remotas, então já foi uma loucura. E aí meus filhos aqui, né, como lá na sua casa, estudando em casa também, eu falei, peraí, a escola está dentro de casa, eu vou falar sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo. E foi aí que o perfil começou a crescer, porque as pessoas começaram a se identificar com as situações e tudo. E aí realmente assim chegaram muitos leitores novos. E é e é sempre para mim uma emoção quando eu vejo uma criança lendo assim um dos livros, porque eu lembro da minha infância, porque às vezes as pessoas perguntam assim: "Ah, para quem que você escreve?" Eu falo: "Ó, eu escrevo para a criança que eu fui um dia." Sabe? Se esse livro chegasse na minha mão quando eu era criança, eu ia gostar dessa história. Eu penso muito nisso. Então é isso, João. Obrigado pela conversa. Continue encantando aí a gente, tanto nas redes sociais e fora delas. Algum recado aí para quem está vendo a gente? Convidar as pessoas para voar com a gente no Escola de Passarinhos, o Escola com Asas, que é um livro que conta sobre o universo da educação, sobre essa escola que temos e a escola que queremos, do ponto de vista dos professores, das crianças, dos pais, né, as famílias. Então,
das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu espero que vocês gostem muito. Olha quem está aqui, ó. O Olha, gente. Astolfo aqui, ó. Personagem principal. E olha só, esse carinho é tão grande. Deixa eu te mostrar aqui, olha. Isso aqui eu ganhei de uma leitora, olha. Lá no interior do Rio Grande do Norte, numa palestra que eu fui dar, fui falar sobre educação, e eu ganhei de presente de uma professora de lá, ó. Ó, que Muito legal. legal, né? Então esse carinho é muito, muito grande. Muito grande. É um presente mesmo. Os passarinhos cantando, não sei se deu para escutar. Que legal.